meu povo, beleza? Chegou o dia, né? Hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2020. Voltamos com as lives, bebê. Voltamos. E é isso, gente. Vamos falar aqui com um dos caras aí, que é um dos influencers no YouTube, nas outras redes sociais. Então, pô, a galera tá entrando, né, com gosto. Obrigada aí pela participação de vocês. E é basicamente isso. Então, vamos lá, né? Eu tô esperando o Marcelo entrar para que a gente possa começar a nossa live, o enfermeiro Marcelo Santos. E posteriormente, oi, Janaína, tudo bem? Tô esperando só a entrada do Marcelo para que a gente possa finalmente realizar a nossa live. Deixa eu só pesquisar aqui. Pô, hoje tá dando um pico bom, hein, de audiência, graças a Deus. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Eu tô esperando a entrada do Marcelo. Deixa eu só avisar aqui a ele que nós já estamos online. Fala aí, Marcelo! Marcelo? Ih, eu acho que a internet bugou para ele. Oi? Cheguei. Meu Deus do céu, tá difícil, hein? Caraca, hein? Olha, consegue me ouvir? Te ouço bem agora. Sabe qual é o problema? É a camisa, cara. Não tá Não legal. é nada. Eu ia falar com você, tomei a liberdade de como vamos falar de enfermagem esportiva de esporte, vim vestido com o manto sagrado, né? Enfim, Ah, se primeiramente eu eu queria... soubesse. Ah, que... Primeiramente, queria agradecer ao convite que você fez para a gente discutir um pouco sobre enfermagem esportiva aqui. Falar um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho da área de atuação da enfermagem esportiva, falar da minha área de educação e saúde. Para quem não sabe, eu não sou especialista em enfermagem esportiva, mas como professor a gente trabalha com formação em um amplo espectro de profissões, de atividades profissionais, e pedir desculpas ao atraso de quase 15 minutos aos seus seguidores e seus inscritos que tiveram a paciência de esperar aqui para a gente bater um papo bem bacana. Aos nossos, né? Porque muita gente veio lá da página, tava falando que veio da sua página, outros vieram das Bacana. postagens, então eu quero agradecer muito. Tá um pico muito bom de audiência e queria agradecer aí a todo mundo que vê através do perfil do Marcelo. E problemas técnicos acontecem, tá? Isso é super normal. É isso aí. Então, me apresenta? Vamos lá. Então, quem é o Marcelo Santos? O enfermeiro Marcelo Santos, aí um dos maiores YouTubers da enfermagem aí no, sabe, seja nas redes sociais, seja no YouTube. Vamos saber quem é o professor, o pesquisador, o influencer científico Marcelo Santos. Bem, meu nome é Marcelo José dos Santos, mas eu sou conhecido popularmente por Marcelo Santos. Sou técnico de enfermagem de formação, sou enfermeiro de formação, sou ex-militar, sou apaixonado pelo ensino, pela pesquisa, e me encontrei na enfermagem como pessoa, como cidadão, como profissional, apaixonado por essa área de atuação. É uma área muito massacrada, desrespeitada, não valorizada, mas é uma área bonita de se trabalhar, muito bacana. E há mais de 20 anos eu atuo na enfermagem, como técnico barra como enfermeiro. Tenho muito orgulho dessa dupla formação. Atuo na educação há mais de 10 anos também, estou na educação em saúde. Achei que era necessário ter uma visão diferenciada dentro do ambiente acadêmico, seja para a formação de técnicos de enfermagem, na formação de nível superior, e a gente tem aprendido sistematicamente ao longo desses anos a como ensinar melhor enfermagem para uma população, para um público-alvo diferente. Então, não cabe mais você ensinar a velha enfermagem da velha forma para um novo público, para uma nova realidade, para uma nova sociedade, para uma nova realidade tecnológica, científica, para uma nova enfermagem. Então, eu venho com essa ideia, fui influenciado por profissionais maravilhosos ao longo dessa minha vida, minha trajetória profissional, e estou aqui transitando para esse meio digital, né? Pelas redes sociais, pelas plataformas digitais, tentando levar um pouquinho da informação sobre a enfermagem, sobre a profissão para o Brasil. Esse é o Marcelo. E flamenguista. Ai, meu pai. Tudo bem. Vai, Aqui nós aceitamos todo mundo. tá certo. Inclusive,
Até falei sobre o Flamengo hoje, só que o Flamengo é futebol americano, porque Ah, sobre a retomada aí por conta da pandemia, aquela coisa toda, né? Que o Flamengo tomou postura de não retornar, entendeu? E, por coincidência, o coordenador multidisciplinar do Flamengo é o enfermeiro, é o Júlio De Luca, que coordena a equipe multidisciplinar, que tem muita gente nessa equipe, e ele, com muita maestria, ele gerencia, além de trabalhar na área por si só, né, como no campo, ele também gerencia essa equipe. Então, assim, eu achei sensacional e dei maior moral para a página mesmo, seja aqui ou também lá no meu pessoal, porque quando tem boas coisas, independente do time, independente da equipe, a gente tem que valorizar, sim. Então, isso é uma equipe, sim, né? A enfermagem, ela tem uma formação naturalmente assistencial, seja no técnico, seja na, na nossa formação acadêmica, porém, existem outros meios, outras nuances da enfermagem que pouca gente conhece. Uma delas é justamente a esportiva. é assim, eu falo muito, assim, eu falo por mim. Quando eu ingressei na enfermagem, eu só achava que a enfermagem era só hospital e ponto. Posto de saúde. Uhum, Mas a enfermagem é dividida em três grandes áreas de abrangência. A primeira é a sim. assistencial, que engloba saúde pública, coletiva, saúde da mulher, da criança, do idoso, do adolescente, e também onde a enfermagem esportiva está inserida dentro de um contexto da saúde, enfermagem da saúde pública, e também faz parte da assistencial, que é a primeira grande área de abrangência. A segunda área de abrangência é a parte de gestão administrativa, e a terceira, ensino e pesquisa. Mas, como muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, só achava que a enfermagem atuava no contexto assistencial, mas não. Hoje em dia, a gente até entende, percebe a mudança desse perfil. O estudante recém-egresso do curso técnico ou da graduação em enfermagem, da universidade e faculdade, ele já olha para o mercado com uma outra perspectiva. Ele procura buscar Uhum. áreas de interesse. Eu tenho alunos que têm pavor a sangue, então o aluno não consegue ver, trabalhar, lidar, manipular fezes, urina, fluidos corporais, lesões cutâneas, tem dificuldade de lidar com o processo de vida e morte. Então, por que não você trabalhar na área de gestão, de ensino e pesquisa, ou da enfermagem esportiva, auditoria, offshore? Então, você tem uma série, um leque de opções. Basta a informação estar acessível para quem de direito, para o público-alvo, e que esse público-alvo também tem interesse em entender um pouco mais a enfermagem. Quando você entende a profissão que você escolheu para desenvolver ao longo da sua vida, você consegue fortalecê-la e fazer com que a sociedade, que a população entenda o seu papel, entenda a sua função, valorize o seu trabalho e saiba que você é muito importante. Outrora, se falássemos sobre uma atividade assistencial no ambiente intra-academia ou intra-esporte, falaríamos de quem? Do médico. Mas não, a enfermagem pode atuar diretamente nessa assistência, uma gama muito ampla de atividades que em nenhum momento vai concorrer com o educador físico, com o fisioterapeuta, com o fisiologista ou com o próprio médico. Então, cada um tem um nicho de atividade e o ingresso da enfermagem dentro do ambiente esportivo é maravilhoso e muito bacana. É verdade. E dentro do que tange ao esporte, na verdade ele é uma ciência, lógico, focada no esporte, porém, tudo aquilo que a gente utiliza, né? Porque, por exemplo, categoria de base, a gente pega essa coisa da infância para a adolescência, até chegar na terceira idade, que tem muitas academias de terceira idade, então dá para trabalhar com o esporte, digamos assim, ter as subcategorias dentro do esporte também. Então você não fica só restrito ao campo de jogo. Dá para fazer também, dá para trabalhar na assistência propriamente dita, quando existe um setor específico, por exemplo, no INTO. Nós até temos uma colega, que é a Letícia Domenes, que ela atua com a gente na parte de pesquisa da enfermagem esportiva. Ela atua com isso, ou seja, na assistência hospitalar específica de atletas. Então, quer dizer, é um paciente totalmente diferente, né? Porque os valores enfim, os valores, né? A estrutura corporal é completamente diferente de uma pessoa que é sedentária. E, por exemplo, tem um outro agravante aí. O atleta de alto rendimento é totalmente diferente daquele atleta que faz uma atividade física só para manter o corpo em dia, digamos assim, né? Então, Sim. a gente também tem que prestar muita atenção nisso.
Então, o coração de um atleta, por exemplo, de uma maratona, o cara corre Ironman, né, a maratona, o coração dele, logicamente, tem uma certa megalia. Por quê? Por conta da atividade. Então, normal. Os fatores, né, de batimentos, né, enfim, tudo no atleta é um pouco diferente da pessoa que é considerada como sedentária ou que está fazendo atividade física só para se manter. Então, a enfermagem esportiva é ampla demais. Fora que também dá para a gente trabalhar com antidoping, com orientação, com a própria categoria de base, porque muitas das vezes os meninos chegam para poder ficar instalado em um determinado lugar. Ele não tem aquela, sabe, não está a família ali perto, é só ele e ele. E isso é complicado porque tem muitos garotos que voltam, que não conseguem segurar muito tempo a saudade. Então é necessário ter uma gama de profissionais que atuem, né, diretamente dessas crianças, né, adolescentes que viram profissionais. E, logicamente, a enfermagem também está envolvida. Então, a enfermagem ela pode atuar de forma autônoma ou pode atuar multiprofissional, né? Então, assim, cara, tem bastante coisa que a gente pode destrinchar, mas realmente, né, em uma hora fica meio complicado falar, porque é muita coisa. Tem gente, pode falar, inclusive, do mercado de trabalho, né? Que, uma vez que já tem uma resolução do Conselho, a resolução da diretoria colegiada do Conselho Federal de Enfermagem do COFEN, uma RDC-COFEN, que vai legitimar, que vai dar respaldo legal para que você, profissional de enfermagem, se especialize nessa área e desenvolva suas atividades. O mercado ainda é um mercado novo para o profissional, enfermeiros, especialistas em enfermagem do esporte, esportiva. Você pode ingressar na atividade em academias de ginástica, de academia de musculação, em academia de natação, em clubes de futebol, em clubes de ginástica olímpica, nas escolas públicas, privadas. Sim. O profissional de enfermagem pode atuar dentro desse contexto. E lembrando o seguinte, que essa especialização não vem em nenhum momento tentar substituir os profissionais que já existem. São atividades diferentes, são atividades complementares. Vamos emular o ambiente intra-hospitalar, que tem uma equipe multidisciplinar. O médico, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo. Então, dentro do ambiente do esporte, vamos ter o médico, vamos ter o fisiologista, o educador físico, o treinador e o enfermeiro também participando ativamente desse processo de cuidar. Porque como ela está inserida na primeira grande área de abrangência, que é a saúde coletiva, a saúde pública, assistencial, por que não o enfermeiro ali naquele contexto, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu processo de enfermagem, sistematizando sua assistência? Não vai ser assistência intra-hospitalar ou uma assistência com cunho mais exclusivamente curativo. Vai ter uma ação de promoção em saúde, de educação em saúde, de prevenção de doenças, de lesões. E é como você mesmo falou, a fisiologia de um atleta é totalmente diferente de uma pessoa sedentária ou que pratica atividade física de maneira moderada. Então, o cara vai ter uma hipertrofia muscular diferenciada, e quando fala hipertrofia muscular, reporte também ao coração, ele vai ter uma alteração cognitiva diferenciada, uma resposta cardiovascular diferente, um sistema ventilatório diferente e assim por diante. Então é importante a gente disseminar essa informação de que sim, existe um novo ramo da enfermagem, a enfermagem esportiva, que faz com que você tenha condições de ingressar em áreas do mercado de trabalho que outrora era meio que monopolizada por algumas atividades profissionais e afins. É verdade, já resumiu bastante a respeito. Porém, antes da resolução COFEN, da 581/2018, e depois se efetivou na 610/2019, isso mesmo. 19. E antes disso, tem o Estatuto do Torcedor. Por quê? Não sei se você lembra quando o Serginho de São Caetano faleceu, que foi aquela situação toda. Pois é. Do treino. Oi? Foi no treino ou foi no jogo? Foi no treino ou foi em jogo? Foi no jogo. Não me recordo. Foi no jogo. Durante o jogo, né? Foi durante o jogo que ele faleceu e a demora com relação à chegada do DEA. Então, realmente, foi meio complicado. E aí, a Lei 10.671/2003, que diz que tem que ter um médico e 2 enfermeiros na ambulância. Então, todas as competições regulamentadas pelas federações, pelas confederações, é obrigatório ter ambulância. Senão, não tem jogo. Isso aí é regra, entendeu? Não pode sair disso. A partir do momento em que não tem ambulância,
a equipe mandante ela perde por WO. Entendi. Mas assim, a gente tem que deixar bem claro que a atividade, nessa situação, quando você tem um médico e um enfermeiro dentro de uma ambulância, é para prestar os primeiros socorros. Mas a Certo. enfermagem esportiva, ela vai muito além de só prestar os primeiros socorros, de estabilizar Sim, o paciente, sim, conduzir no ambiente intra-hospitalar. Então, a sim, enfermagem esportiva ela tem uma gama, uma seara de atividade muito mais ampla, muito mais sim. intensa. Isso mesmo, é porque eu estava exemplificando por causa dessa lei que já existe, entendeu? Do Estatuto do Torcedor, que veio antes até da resolução do COFEM. Por isso que eu toquei nesse ponto, né? Aqui, o professor Dutra relembrou, São Caetano e São Paulo, o jogo que o Serginho faleceu. E Entendi. realmente, a enfermagem esportiva ela é muito grande, né? Como foi falado, tem várias. Dentro da enfermagem esportiva tem sub-áreas, né? Então, dá para você trabalhar nos jogos, dá para trabalhar em competições, ambulância. Cara, tem um universo enorme esperando por quem realmente gosta, né? Porque você tem que se identificar com uma área qual você gosta, não adianta ir por empolgação. Claro. Então, como no PAN mesmo, em 2007, eu estava saindo do sexto para o sétimo período, que foi julho para agosto. E eu olhei e falei, cara, cadê o enfermeiro? E não tinha visto ali na Vila dos Atletas, nem de outros países eu vi. E aí eu comecei a correr atrás, comecei a estudar. Lembrando que, nessa época, quase não tinha literatura. E aí eu encontrei um enfermeiro em São Paulo, que é o Vitor Hugo Marques, que já tinha trabalhado no Palmeiras e no Santos também. No Santos não, no Palmeiras e no Corinthians. Inclusive ele também está na nossa equipe. E ele até chegou a dar entrevista para o Corém de São Paulo, né? Então, realmente, depois ficou um tempo parado, agora está retomando esse projeto, porque é algo que é grandioso e finalmente o COFEM reconheceu que faz-se necessário a atuação do enfermeiro no esporte. Nós tivemos aí diversos eventos esportivos de grande porte, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, que tiveram a atuação de nossos colegas lá, inclusive dois deles estão também nessa equipe nossa. E foi de uma valia muito grande ter esse primeiro atendimento a princípio. Porém, faz ser necessário sim, em diversos ambientes do esporte. Então, por exemplo, quem trabalha com futebol é uma maneira, quem trabalha com a ginástica é outra, quem trabalha com esporte de gelo é outra. Então, varia muito de acordo com aquilo que você quer seguir, com aquele esporte que você se identifica. Ou até mesmo trabalhar na, parte, na gerência do cuidado, ou na própria parte hospitalar, ou até mesmo na orientação, né? Como, por exemplo, aqui em Itaguaí, onde eu moro, eu trabalho com categoria de base. Então, vai de 4 a 15 anos. E assim, como é com crianças, então a gente procura orientar além das crianças também os pais. Como, por exemplo, eu estou de aliança. Ok. A partir do momento que entra em campo, ó, tem que tirar. Por quê? Primeiro, com certeza você vai perder no campo. Vai começar a suar, vai perder. Segundo, se tiver qualquer trauma, seja com aliança, seja com piercing, brinco, enfim. Rapaz, isso gera um trauma, você não faz ideia. E depois para remover, nossa, é complicado. E já Eu já aconteceu até de experimentei, criança com... eu já experimentei a Perdão? situação, vou te cortar aqui agora para dar ilustrar aqui seu Tudo bem, comentário. tudo bem. Já vivenciei o futebol, final de semana, um colega com aliança jogando futebol, e aí a bola estava lá no ataque, ele se pendurou no gol, na trave, com a aliança nos dedos. A bola veio do ataque, ele soltou, a aliança ficou presa no gancho da rede e simplesmente fez uma avulsão no dedo dele, arrancou o dedo dele. Entendeu? Então, essas questões que devem ser colocadas, de urgência e emergência, enfim. Mas, desculpa Sim. te cortar, mas continua. Ah, imagina, pode ficar à vontade, entendeu? A gente está falando aqui, se vier a ideia, pode falar, não tem problema nenhum. Então, a gente tem esse trabalho de orientação, né? Com, além das crianças, também os pais, e a gente preserva bastante isso. Então, a gente fica, no caso, quando eu fico no campo, né? E nós paramos no momento por conta da pandemia, aí a gente fica de olho, tanto na parte do treinamento quanto quando tem o coletivo, e o depois, quem sempre está acompanhando, perguntando se está tudo bem, né? E isso vale também para equipes que têm uma certa estrutura, que tem todo aquele maquinário, né? Tem termografia, que tem vários, né? Parece que você está entrando na Disney. E tem outras equipes que é guerra pura, que é o que acontece comigo. Aqui o clube não tem tanta estrutura assim, a gente vai pela guerra, entendeu? Já que a enfermagem foi forjada na guerra, a gente também aprende isso no esporte. E realmente, tá falando aqui, a enfermeira virtual Grace, pouco falamos da enfermagem no esporte. Tão necessária
e tão presente, assim, quando você só sente falta mesmo, a partir do momento que não tem, fala, caramba, e agora? Como é que a gente vai agir? Então, realmente, é algo que precisa ser enfatizado, é algo que precisa ser falado, né? Tanto é que eu abro espaço aqui para outros colegas, outros profissionais também, para que a gente possa dar visibilidade para a enfermagem esportiva e também ter essa integração. Foi antes disso, mês passado, nós tivemos aqui a live com o Dr. Raul Cercato, que é dentista, que também mexe com essa parte esportiva, ou seja, a parte dentária é tão importante quanto a enfermagem. Então, dá para ter essa integração também com outras categorias e todo mundo, na verdade, quem sai ganhando é o atleta. Então, nada mais justo. Então, vamos falar um pouco da ação do enfermeiro enquanto educador e enquanto promotor de saúde. A cultura do Brasil é muito médico-centrista, hospitalocêntrica. Então, a gente tem muito o cunho da doença instalada e você não buscar atendimento assistencial de profissional da medicina ou encaminhando para o hospital. Essa cultura médico-cêntrica ou hospitalocêntrica, sistematicamente ela vem caindo por terra, com a mudança, evolução, meios de comunicações. Então, o papel do enfermeiro nesse contexto, enquanto promotor de saúde, da promoção em saúde, educador em saúde, é extremamente importante. Imagina a situação, você trabalha numa categoria de base de um município aqui do estado do Rio de Janeiro, num clube de pequeno porte, médio porte, e você recebe um grupo de adolescentes, de crianças para fazer o treinamento. Nós sabemos, infelizmente, que o salário pago ao enfermeiro é infinitamente menor que pago ao médico. E aí, trabalhando com a ideia do gestor desse clube, eu contrato um enfermeiro para trabalhar e fazer a triagem. Quando eu faço a minha consulta de enfermagem do esporte, eu vou receber não só o atleta, mas a família do atleta, para fazer um mapeamento de problemas hereditários, de doenças hereditárias que possam vir comprometer. Todo mundo sonha em ser jogador de futebol, todo menino sonha em ser jogador de futebol, ganhar rios de dinheiro, mas de repente o pai, a mãe tem alguma condição clínica que pode ser transmitida geneticamente para a criança, passada geneticamente, e essa criança, daqui a um tempo, desenvolve a doença. Se a gente consegue mapear esse problema antes dele acontecer, através da consulta de enfermagem, histórico de enfermagem, a gente pode até mesmo, enquanto profissional da enfermagem, integrante da equipe multidisciplinar do esporte, encaminhar esse aluno, esse esportista e sua família para o cardiologista, para o médico cardiologista, para o endócrino. Cada um vai, depois o outro, depois um, depois o outro. Então a gente vai... Então, vazou alguma coisa aí. Meu marido tá falando aqui atrás. Ele está falando aqui. Pega o saco. Fala, produtor. Então, o que acontece? Falou contigo aqui. Fala, produtor. Alô. Então, o que acontece? Então, aproveitando o gancho, nós temos a web rádio de esportes, tá? Que se chama Arena BR. Inclusive, o Wellington Kessa, que é o nosso comentarista, está aqui também, falando com a gente. Ele é cadeirante e já foi para atleta. Então, para você ver, ele até falou aqui, precisamos de pessoas como vocês para difundir a enfermagem no esporte. E abrindo mais um adendo, que a gente tem uma colega em comum aí, que é a Bárbara, que sábado passado agora estava na Rádio Bandeirantes. Cara, você não tem noção de como isso representa pra gente. Bárbara, você é de faculdade. Pô, que legal, cara. Muito bom. E é muito bom ter a enfermagem na imprensa, como você acabou de falar. A nossa cultura, ela está enraizada nisso, entendeu? Por ter uma profissão milenar, que é a medicina, só que a enfermagem ela veio de 150 anos para cá, mais ou menos. Então, as pessoas estão conhecendo o trabalho, né? Infelizmente, ainda existe aqueles ranços, né? Que a gente está fazendo de tudo para poder mudar, né? E provando que a enfermagem é ciência, que nós, a enfermagem, olhamos o nosso paciente, o nosso atleta, ele como um todo. Não é só chegar, olhar, é assim. Não, não é dessa forma. A gente olha o nosso paciente como um todo, como tudo. Alguém está falando aqui, que no final da década de 60, visando a Copa de 70, o dentista foi inserido na comissão técnica. A recuperação muscular é mais rápida e também evita lesões recorrentes. Muito bom, que é a integração dos profissionais, né? Não só o enfermeiro, claro, o enfermeiro ele é fundamental, esse elo de ligação também entre outras categorias, né? Em prol daquele atleta. Desculpa, Marcelo. Então, você falou da enfermagem 150 anos.
vou discordar de você, se me permite. A enfermagem, ela existe desde que o mundo é mundo. Desde que os seres humanos decidiram se reunir em grupos, a enfermagem, basicamente, nada mais é que a ciência do cuidado. Então, assim, toda vez que alguém cuida de um outro alguém, você tem já uma enfermagem ali inserida dentro de um contexto. Quando a mãe cuida do filho pequeno, a esposa do marido doente, o marido doente da esposa, isso é o cuidado. Então, a enfermagem, ela é uma atividade muito antiga. Eu quis dizer de Flores para cá, por isso. A enfermagem moderna. Então, assim, a enfermagem moderna ainda é muito contaminada com a atuação e interferência de outras atividades profissionais. Então, a gente ainda tem aquela ideia, aquele falso positivo, aquela falsa ideia de que, para você ser bem-sucedido, tem que ser uma das 3 profissões imperiais: medicina, direito ou engenharia. E não é muito bem assim, né? A gente ainda tem essas 3 atividades profissionais dentro de uma elite do Brasil, que reporta lá o período colonial do país, mas que nós estamos fazendo esse movimento de mudança, de fortalecimento da profissão. E aí eu vou até mudar um pouquinho a nossa conversa. A gente está falando agora aí de racismo, de empoderamento racial, de combate ao preconceito e o racismo estrutural que existe no nosso país. Só vai saber o que é um racismo estrutural quem sofre na pele. Quem é negro, quem é filho de negro. Então, você sabe o que é isso. E isso causa indignação. Tivemos lá nos Estados Unidos George Floyd, temos aqui no Brasil os meninos que foram mortos, o menino que caiu do prédio essa semana. Então, assim, cara, complicado demais. E a gente precisa de representatividade. Representatividade dentro das casas legislativas. Quantos legisladores você conhece que são ou negros ou são da enfermagem? São pouquíssimos. Dentro da Câmara de Deputados Federal, nós temos uma enfermeira. Então, aí vamos pegar lá em 2000, projeto de lei que reporta, que dispõe sobre as 30 horas da enfermagem. Há 20 anos tramitando no Congresso. 20 anos. Não está pedindo nada, só que nós tenhamos uma carga horária digna para que não venhamos a adoecer. E a gente não consegue discutir, vou colocar para frente. Então, falta representantes da enfermagem e da raça negra dentro das casas legislativas. Quantos donos de hospital, de planos de saúde, você conhece que são negros ou são da enfermagem? 0. Então, a gente precisa quebrar esses paradigmas, oferecer espaço para todos os profissionais, para todas as raças, para todos os segmentos profissionais atuarem. Então, a gente só vai ter um pouco de respeito e representatividade e nossos objetivos alcançados se, e somente se, sairmos dessa militância virtual, dessa indignação virtual, que ela inicia e termina dentro da sua casa, quando começarmos a nos colocarmos como voluntários, como candidatos a alguma coisa, como bater de frente, peitar, exigir nossos direitos, sempre dentro da democracia, dentro da ética, das leis, dentro do respeito, entendendo que o meu direito termina quando o seu começa, e a gente começa a crescer e fortalecer a profissão. Discutir a questão da educação em saúde, eu englobo até a enfermagem nesse contexto, porque a gente precisa falar para um público novo, num mundo novo, com tecnologias novas, com avanço científico. Ainda não é cabível, não é aceitável trabalharmos a educação com processos tradicionais. Quando 80% do acesso à internet no Brasil é feito por telefone celular. Essa videoconferência só era vista, outrora, nos filmes de científicos. Então, hoje em dia, é a nossa realidade. É você da sua casa, eu da minha, estarmos falando para uma série de pessoas que estão paradas nos ouvindo. Então, por que não democratizar essa questão do ensino em saúde? Você falou que trabalha em telesaúde também. Então, olha que bacana, que maravilha. O quão importante é você inserir tecnologias e ideias inovadoras dentro da profissão. É verdade. Falando a respeito disso, todo mundo aqui na live já assinou a PL lá do senador Fábio Contarato? A 2564/2020? Pois é. Eu olhei hoje tem em torno de 400 mil inscritos. Votos positivos a favor e 1.000 e poucos contra. É pouquíssimo. Somos uma profissão com 2.300.000 profissionais. É muita gente. Exatamente. E desses 2 milhões, tem a mãe, tem o pai, tem a tia, entendeu? Que pode ir lá também ajudar a votar, um amigo.
Imagina esse número multiplicado por 2, 3, 4. Né? Já teríamos aí diversas assinaturas, então, realmente, há um trabalho, o que você falou, né? A questão do empoderamento. Não só empoderamento, né, do que é chamado de minorias, né? Na verdade, já existem algumas militâncias, né, que já tem por aí, porém, faz-se necessária sim a visibilidade, e também a nossa, mas só que cabe a nós tornar isso o de dentro para fora. O que seria o de dentro para fora? Agora eu vou puxar uma polêmica. Você aí que está vendo a gente, né? Respeite seu técnico, respeite o seu colega, né? Respeite seus pares, respeite seus superiores, respeitem, nada de ficar de picuinha um com o outro, um querendo criar guerrinha com o outro, isso é feio. Cara, isso é patético. A gente está em 2020, não cabe mais a gente manter esse tipo de postura, nós precisamos nos unir. Nós somos uma categoria grande. Por que ainda fica com esse tipo de coisa? Sabe, um querendo puxar o tapete do outro, um querendo alfinetar. Caramba, vamos mudar a mentalidade, gente. Pô, já deu o que tinha que dar. A gente está no topo, aí por conta da pandemia, a gente está no topo aí de visibilidade. Infelizmente pela Covid, mas podia ser por outras coisas também. Então cabe a nós, ó, fazer o que a gente está fazendo aqui. Botando a cara, com respaldo e principalmente com vontade de querer, com vontade de crescer e difundir também outras áreas. Falando em respaldo científico, né, a gente tem aquela questão da gambiarra científica também, né? Já viu isso aqui? Sacolé de gelo? Eu coloquei lá na última postagem que eu fiz a respeito e explicando o porquê, né? Porque eu trabalhei com futebol americano e quando você vai utilizar a própria bolsinha de gelo que você improvisa ali na hora, é bem complicado. Então, como o atleta do futebol americano ele usa todo aquele paramento, então o que eu pensei? Pô, é uma parada barata. Né? Isso aqui, 100 saquinhos desse aqui, sei lá, custa no máximo R$3. Fica mais organizado de colocar dentro do cooler ou dentro ai meu Deus, do isopor. E também está no sentido da fibra muscular. E fora isso, dá para colocar por dentro, no caso da vestimenta daquele atleta. Então, tá tranquilo, sabe? Então, assim, eu tive que improvisar algumas coisas. Por exemplo, palito de sorvete também. Dá para fazer imobilização, se houver necessidade. Então, assim, eu pensei em algumas, digamos, gambiarras científicas para que na hora a gente pudesse ter soluções baratas e seria o primeiro atendimento, dali em diante, quando chegar no local especializado, para poder fazer, né, os procedimentos. Mas pelo menos já chegou de um modo em que já está mais tranquilo, para quando chegar lá na assistência, né, ter esse primeiro atendimento já efetivado de uma boa forma. A criatividade do brasileiro. Você tem que utilizar isso mesmo. E dando continuidade aqui à nossa discussão sobre enfermagem esportiva, além da consulta de enfermagem, do histórico de enfermagem, você tem também o exame físico, que aí vai ser conduzido por um profissional enfermeiro, um profissional que estudou para isso, que tem habilidade técnica para isso, para fazê-lo com propriedade. As orientações de saúde em relação alimentar, eu estive pesquisando alguns artigos que falam sobre a competência do enfermeiro, inclusive ser prescritor dietético, nutricional e dietético, oferecendo informações técnicas para aquela família, para fazer a otimização do consumo alimentar, para repor a carga energética que o indivíduo, que o atleta, ele pode necessitar, consumir. Então, quando a gente vê a televisão e fala o seguinte lá, porque no final do jogo o atleta estava na banheira com gelo. Por que isso? Porque é necessário que o atleta faça uma refeição pós-jogo de imediato, carboidrato. Então, tudo isso o enfermeiro pode atuar de maneira bem pontual, oferecer, sem competir, concorrer com um profissional nutricionista. Nós sabemos que cada um tem uma área de atuação, mas o enfermeiro tem autonomia científica, sim, para poder estar participando dentro desse processo de prescrição de dietético alimentar. Os encaminhamentos, como foram ditos aqui, né? Se eventualmente você identifica algum problema que o atleta apresente num treino, ou mesmo uma queixa que o atleta apresentou no final de semana, você pode solicitar encaminhamento, encaminhá-lo para um profissional médico, até vai otimizar, vai baratear os custos para a empresa, e o apratamento das consultas, também você periodicamente, de acordo com o quadro clínico do atleta, você pode fazer consultas quinzenais, semanais, mensais, bimestrais, de acordo com a sua proposta terapêutica enquanto enfermeiro prescritor de cuidados. É verdade. E nesse ponto, eu tenho estudado há 7 meses a respeito dos esportes eletrônicos. Por quê?
cada vez mais crianças, adolescentes e jovens estão entrando nesse mercado, né? Está sendo atrativo para eles. E é um mercado que financeiramente ele é muito bom. Tanto que tem equipes aí que são patrocinadas por Flamengo, Santos, a própria Avan, né, tem a sua equipe, a própria Vivo também tem a sua equipe e por aí vai. Esse final de semana mesmo tivemos aí um campeonato brasileiro, um jogo chamado League of Legends, cujo patrocínio master é a Mastercard. Então, você imagina. Agora você me Então, responda assim, ao seguinte, só te cortando aqui. É uma dúvida que certamente quem está nos assistindo, quem vai assistir a gente no YouTube ou aqui no Instagram tem. certo. Qual a aplicabilidade do trabalho de um enfermeiro do esporte em jogos eletrônicos? Então o cara que joga LOL lá, então o cara fica sentado na frente do computador o dia inteiro jogando de maneira profissional, recreativa, Sim. o jogo de videogame. Como o enfermeiro pode atuar nessa questão? Vamos lá. Para os jogos eletrônicos, tem 3 modalidades, digamos assim. Tem aquele que joga pelo celular mesmo, né, que chama de mobile. Tem aquele que joga por console, né, que é o videogame tradicional, que a gente conhece com um controlezinho. E tem o atleta que joga no PC, ou seja, no computador. Que ele fica mexendo algumas teclas, né, nas letras aqui e nas setas. Ou até mesmo o mouse que ele precisa utilizar. Bom, no caso, precisa ver o seguinte, ele passa muito tempo parado, então a gente tem que pensar o seguinte, ele passa muito tempo, digamos assim, se for um pro player mesmo, né, que tem lá uma GH, quer dizer, uma game house, ou seja, um centro de treinamento, que até isso também tem. Essas equipes grandes, os atletas eles ficam concentrados nessas casas. Então eles têm toda uma estrutura ao qual ele passa, digamos, fica de 8 ao meio-dia sentado jogando, treinando no caso, aí para almoçar de meio-dia a 1. Um exemplo. De 1 às 5, continua o treinamento, e ali ele tem, na própria estrutura dele, tem a parte da educação física, tem alguns fisioterapeutas que atendem. Então, a parte da enfermagem no esporte seria mais prevencionista. Por quê? Para prevenir lesões repetitivas. A questão ocular também, por quê? A gente está falando aqui, a gente está há pouco tempo. Mas tem gente que fica o tempo todo, com a estrutura ocular o tempo todo se mexendo. Então, isso pode, se a pessoa ficar muito tempo, pode ocasionar um descolamento de retina. Então, Fadiga muitas das vezes, muscular. fadiga muscular ocular, né? Dos próprios olhos. O ressecamento ocular também. Outra questão importante, água. Tem que estar sempre bebendo água, né? Mesmo sentado, é necessário sim, porque ali ele está perdendo calor, seja na respiração, seja ele falando, porque muitas das vezes ele tem que se comunicar com o colega. Então, também, na questão, porque muitas das vezes a gente passa muito tempo na frente do computador, fica com aquela dor de cabeça, aquela enxaqueca constante, devido à atividade, da exposição do próprio computador. E outra, filtro solar tem que ser passado, porque a gente passa muito tempo na frente na tela do computador e essa radiação ela vem para a nossa pele. Também tem isso. Entendi. Vamos supor, tem também a questão da cadeira gamer, por exemplo. Existe uma cadeira que ela é preparada para que possa o atleta ele ficar sentado ali o tempo inteiro. E não é só atleta não, tá? Tem muito youtuber aí que usa essas cadeiras, por quê? Principalmente o cara que posta vídeo todo dia. Então ele constrói o conteúdo, depois ele tem que juntar tudo. Você é youtuber, sabe o que eu tô falando. Tem que juntar tudo, renderizar. Aí tudo isso demora tempo, demora, né, bastante. E aí o cara tem que ficar na cadeira gamer, porque é a melhor naquele momento para você ficar tranquilo. E aquela pessoa que não tem dinheiro para dar em uma cadeira de 800, 900 reais, como é que faz? Aí a gente improvisa. Aquele menino da comunidade que está começando a jogar o LoL, a jogar o CSGO, que são os outros jogos, como é que faz? Então, assim, eu oriento, né, para ter essa improvisação da cadeira. Então, dá para improvisar com a almofada, dá para improvisar colocando o próprio travesseiro como encosto. E, no caso, esse vão aqui da lombar, dá para improvisar com uma toalhinha de rosto. Então, assim, dá para a gente ter soluções paliativas para que aquela criança, aquele adolescente, ele não sofra lá na frente, com lesões que foram construídas lá atrás. Então, a gente também pensa nisso tudo, até na questão social. Bacana. E me responde o seguinte, existe alguma associação, sociedade, alguma organização já estabelecida dos enfermeiros do esporte no Brasil? Sim, tem a Sociedade Brasileira de Enfermagem nos Esportes, que ela está retomando as atividades. Deixa eu até
está em reunião a respeito disso, né, fazendo reuniões, e também terá pós-graduação, que a própria instituição, ela pediu para não dar spoiler, entendeu? Porque nós iríamos fazer a São Camilo no ano passado e esse ano, mas infelizmente acabou fechando as portas. Então, uma outra instituição acabou pegando o curso de pós-graduação, mas eles que querem anunciar. Então, a gente respeita a decisão aí da universidade. Então, quando anunciar a especialização aqui no Rio de Janeiro, né? A princípio será no Rio. Então, quando anunciar, já manda pra gente fazer divulgação nas redes sociais. E Com em outros certeza. estados, existe alguma organização, algum polo, alguma coisa assim no gênero em outros estados? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas? Então, Norte, a sociedade ela vai ser retomada, só que por isso que a gente está em reunião para acertar. Então, quando tudo estiver estruturado, nós vamos anunciar. Entendi, bacana. E em relação a gente fala sempre quando fala estudo, em preparação acadêmica, a gente fala muito em mercado de trabalho. E como é o mercado de trabalho para o enfermeiro especialista em enfermagem esportiva? Bom, alguns, né, já são de modo remunerado e outros são de modo amador. Então depende muito aonde você for trabalhar. Por exemplo, no modo profissional, como eu já falei, aqui no Rio tem o INTO, que tem um departamento específico de atletas. Perdão, que tem até uma colega nossa que faz parte desse departamento. E alguns clubes já têm o enfermeiro trabalhando. Então, por exemplo, no Vasco, no Flamengo, se não me engano, e no Inter do Rio Grande do Sul. Então, são os 3 clubes da Série A e o Corinthians também, se não me engano, que tem já enfermeiros trabalhando, né, nos clubes da Série A, digamos assim. Mas também tem de modo amador em outros locais, como no futebol americano, que a presença é muito grande. Aqui no Rio mesmo, eu fiz parte do Vasco Almirantes, tem o Júlio De Luca, que eu já tinha falado antes, que ele é do Flamengo Imperadores. Nós temos o Samir, que é do Delta, que é um clube que pega aqui a parte da Volta Redonda, a região do Vale do Café, saúde, do Vale do Café aqui. Então, assim, dá para trabalhar de modo profissional, dá para trabalhar de modo amador. Porém, a pandemia veio, né, meio que estacionou nossos planos, mas quando as coisas normalizarem, a gente vai voltar com tudo de novo, para que a gente, de fato, possa ser aceito nas instituições e que elas possam nos enxergar como um complemento ao cuidado do atleta. Então, que a nossa ciência ela possa ser vista como complemento em cuidado, porque só beneficia o atleta. Então, terminando a situação da pandemia, nós vamos aí entrar com tudo para que as outras confederações, né, além do futebol, mas também que as outras tenham aí essa visibilidade nossa, para que a gente possa finalmente ter mercado, né, ter as portas abertas também para outros esportes. E tem esportes que a gente nem conhece ainda, hein? Assim como há esporte que muita gente não desconhece, eu acho meio um tanto quanto frágil essa questão da inserção do enfermeiro ou especialista dentro de um clube, uma agremiação, enfim. Por quê? Falta algum tipo de código deontológico, algum tipo de legislação que norteie as ações. Nós sabemos que a 7498 de 86 dispõe sobre a atividade profissional da enfermagem no país. O Conselho Federal fiscaliza e regulamenta a profissão. Mas eu penso que precisamos de uma legislação específica a nível municipal, estadual, federal, que norteie o seguinte, obrigatoriedade do profissional, enfermeiro especialista do esporte, atuando na atividade XYZ. Nós não temos isso. Então, quando você fala que existem alguns poucos que são inseridos dentro de um contexto, talvez com uma boa remuneração, e outros muitos trabalhando de maneira voluntária e amadora. A gente precisa mudar isso. É uma atividade breve, pouco tempo, a gente sabe que tem pouco tempo, se comparado com uma enfermagem como um todo, mas questões como estas deveriam ser discutidas nas câmaras legislativas, nas casas legislativas. Então, é um convite que eu deixo aos legisladores aí, e quem for votar esse ano, quem é da enfermagem, pensar nisso. Eu preciso colocar lá algum legislador que vai contemplar a minha demanda, a minha causa. Por que não? Porque imagine que bacana. Não que toda a instituição tem que ter um profissional para atuar dentro de atividade XYZ. Já que tem uma ambulância, que tem, como o Estatuto do Torcedor trouxe essa demanda, a necessidade de uma ambulância paramentada com um profissional médico, enfermeiro, e assim,
por que não uma legislação, não só a legislação do Conselho Federal de Enfermagem, mas uma legislação municipal, estadual ou federal que regulamente a atividade do enfermeiro do esporte, de outras providências e coloque para as empresas, os desportos, a necessidade desse profissional. É uma dica aí para quem for legislar aí para o ano que vem. Com certeza, é disso que nós precisamos, né? Ter essa visibilidade não só do próprio conselho, das equipes, das federações, confederações, mas também da parte dos parlamentares. Ó, a eleição municipal está chegando, vereadores, prefeitos, ó, está chegando, né? Outubro tá batendo a porta, então a gente precisa realmente desse pessoal com a gente, né? Para que a gente possa finalmente trabalhar do jeito que a gente tanto deseja. E realmente é uma PL a ser planejada, como a Camila Avante está falando aqui. E tem um outro depoimento aqui do J. Deixa eu ver aqui. Ele estava falando algo importante aqui. Cadê? É porque as conversas vêm passando? Espera aí. Pô, Cadê o diretor? Cadê o diretor que não está atuando aí, diretor? Bom, enfim, eu vi por cima aqui, estava falando que ele atuou com basquete e com handball e atuando com mulheres. Quer dizer, o público feminino ele é um público diferenciado. Então, até pelas questões da menstruação, questões de TPM, como lidar com isso e uma outra situação curiosa. Mães que são atletas, o leite da mãe é diferente. Olha só. Inclusive, nós temos também uma representante do Ceará que ela tem consultoria de amamentação com mães atletas. Olha que interessante. Bacana. Uma área bem ampla de atividade. Sim, sem dúvida. É o que eu falei. A enfermagem esportiva é um leque de oportunidades que, se você pensar direitinho, dá para atuar em diversas situações. Camila, essa molecada que gosta de futebol, meu filho Ivan, que está assistindo essa live, adora futebol, flamenguista, garoto bom, ele e a Laura. Ele e Laura Pel. Gosta de futebol, mas de repente ele não tem habilidade para desenvolver atividade como atleta, ele pode trabalhar no esporte como médico, como enfermeiro. Pode, com certeza. Pode. Se ele tiver habilidade para tal, tá tranquilo, não tem problema nenhum. Entendeu? Não só ele, mas como outros jovens, outros adolescentes, né? Porque assim, 1% consegue entrar no mercado, sabe? Mas você não vai ficar frustrado por causa disso. Você tem que ter outros leques, outras oportunidades e ter uma sorte de situações que dá pra gente realizar. Então, né? É isso. Eu acho que a gente precisa, tenho certeza que a gente precisa aproveitar esse movimento, 2020, bicentenário do nascimento de Florence Nightingale, pandemia colocando a enfermagem em evidência, no protagonismo, o próprio OMS determinou que 2020 seria o ano da profissão da enfermagem. O projeto, a campanha nacional foi prorrogada para 2021. Então, a gente vai ter até 2021 para comemorar a ação da enfermagem, enfim. Sim. E tudo isso é importante. Até o CBC seria em Alagoas. Seria agora em Alagoas, foi para o ano que vem. Seria em Maceió esse ano, mas vai ser ano que vem. O que acontece? Isso. É uma pauta importante para ser discutida. Então, assim, a enfermagem esportiva ela precisa ser mapeada no país. Quantos clubes pequenos de interior de estado, de municípios, tem... Por que não a gente não possa criar políticas para inserir o enfermeiro? Por que não, já que está dentro da primeira grande área de abrangência, saúde pública, a enfermagem esportiva, por que não as nossas secretarias estaduais e municipais de saúde não criar esse tipo de programa, de ação da enfermagem, intervenção da enfermagem dentro desses clubes? De maneira como o SUS atuando, não necessariamente o clube custeando, mas como vai trabalhar com crianças, com adolescentes, por que não o enfermeiro também criar, na verdade, a política pública de saúde criar esse movimento? É uma boa. É verdade. Caramba, temos 5 segundos restantes. Então, beijo, tchau. Muito